Olá, companheiros. Sou o professor Laércio Cavalcante de Química e estou aqui para, junto com vocês, resolvermos mais uma questão da prova do Enem de 2017. Lembrando que aqui a gente não apenas resolve a questão, mas também tem uma explicaçãozinha teórica para você resolver outras questões do mesmo tema. Tá? E a questão da vez é a questão 106. Essa questão dizia mais ou menos o seguinte. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção do material com maiores quantidades de óleos essenciais. A explicação científica que justifica essa prática se baseia na... Companheiros, isso aqui chama-se química dos perfumes, né? Ele quer que eu explique aqui como é que se extrai a essência que vai dar fragrância para o perfume. E essa essência, chamada óleo essencial, essas essências podem ser obtidas a partir de plantas, de vegetais, flores, folhas, caule, raízes, talvez. Então, vamos lá, um pouquinho sobre esse assunto, antes de ir direto para a resolução. Companheiros, esses óleos essenciais, quando são extraídos a partir de plantas, portanto, o processo natural, o primeiro passo lógico para a produção do perfume é extrair da planta, da folha, da flor, do caule, a substância que tem o aroma que vai ser responsável pela fragrância daquele perfume. Então, o primeiro passo é extrair esse óleo essencial. Essas essências naturais, como eu falei agora há pouco, quando elas são obtidas a partir de vegetais, eu posso obter a partir de flores, folhas, raízes, caules, frutos e sementes. O tipo de extração depende da matéria-prima, depende do tipo de óleo que eu vou obter e vai se basear nas diferenças de solubilidade, volatilidade e temperatura de ebulição do próprio óleo essencial e dos outros componentes que formam aquela mistura. São três tipos principais de extrações. O primeiro chama-se enfloração, ou enflorage, que é do francês. Ela é uma técnica a frio, não se precisam de grandes temperaturas para obter o óleo. A gente obtém esse óleo essencial quando a flor é mais delicada, sensível ao calor e tem baixo teor de essência. Consiste em colocar camadas de pétalas de rosas, de flores, no caso, sobre cera, em uma placa de vidro, com troca diária dessas camadas. Então, você coloca as camadas de pétalas sobre cera numa placa de vidro. E, diariamente, você troca essas camadas de pétalas. Lentamente, a cera vai extrair os componentes aromáticos dessas pétalas. Esses componentes eles serão filtrados, destilados em temperaturas baixas, misturados com álcool e depois destilado novamente. Essa técnica repete-se várias vezes até atingir uma concentração, uma fragrância adequada para aquela essência. Isso chama-se enfloração. O segundo método chama-se hidrodestilação, ou destilação por arrasto de vapor, que é a técnica mais usada, é a técnica mais antiga, é também tida como técnica mais eficiente e até de menor custo. Ela usa um equipamento, uma aparelhagem toda adequada, que eu vou já mostrar para vocês. A matéria-prima, que são as folhas, ela é colocada em um balão de fundo redondo misturado com água destilada. Essa mistura, folhas, água destilada, é aquecida até que se atinja a ebulição. Os vapores, então, migram para um condensador. Esses vapores são formados pelo vapor d'água e pelos componentes aromáticos daquela flor, os componentes mais voláteis. E lá no condensador, essa mistura retorna à fase líquida. A mistura recolhida é heterogênea, você vai ter duas fases, uma fase oleosa e uma fase aquosa, e aí essas fases são separadas por meio de uma torneira no equipamento adequado. É mais ou menos assim, ó. Vê se você consegue visualizar. Aqui nesse balão a gente coloca a mistura, flores ou folhas e água destilada. Isso aqui é aquecido. O vapor d'água e as substâncias mais voláteis, aromáticas dessas folhas, migram para o condensador. Essa mistura retorna à fase líquida, só que essa mistura líquida que eu vou obter ela é heterogênea. Essa mistura heterogênea é colocada em um equipamento, que pode ser um funil de decantação, onde você vai ter uma torneirinha aqui embaixo. E ao abrir essa torneira, o componente mais denso escoa,
fecha-se a torneira e aí você terá separado os componentes, tá? Isso aqui chama-se hidrodestilação ou destilação por arrasto de vapor. A terceira técnica é parecida com a segunda e chama-se extração por solvente, só que o equipamento é um pouco diferente, é um pouco até mais sofisticado. Esse método é usado para extrair a essência de flores. O solvente usado não é a água, é o etanol ou o éter de petróleo. Esse solvente é aquecido até a ebulição em um balão especial, chamado balão de fundo chato. Daqui a pouco eu mostro esse equipamento. Aí o vapor do solvente sobe até um condensador, que pode ser de bolas ou de serpentina. Lá, o solvente, o vapor retorna à fase líquida e o líquido passa para uma região chamada Soxhlet. Lá, nesse recipiente, é onde você vai ter a amostra da matéria-prima, folhas ou flores, em papel de filtro. Quando o solvente entra em contato com a matéria-prima, aí o solvente extrai os componentes aromáticos, esse equipamento vai ficando cada vez mais cheio, e aí quando esse equipamento vai ficando cada vez mais cheio, ele vai derramando novamente no balão inicial. Mais ou menos assim, companheiros, ó, com a figura fica melhor. Aqui nesse balão de fundo redondo você colocou o solvente, que pode ser o etanol ou um éter. Quando ele é aquecido, esse solvente vira vapor, e esse vapor é encaminhado por esse caminho lateral para esse condensador, que aqui é um condensador em serpentina. Quando esse vapor chega no condensador, ele volta à fase líquida, e esse líquido vai para dentro desse extrator, que é o extrator de Soxhlet. Lá nesse extrator vai ter a matéria-prima, que são as flores, as folhas. E aí o solvente aquecido em contato com essa flor extrai os componentes aromáticos. Esse recipiente vai enchendo, 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 até que ele derrama dentro do balão. E aí começa tudo novamente. Essa técnica é repetida várias e várias vezes até que se atinja a concentração, o aroma, ou seja, as condições adequadas para que aquilo seja usado na fragrância do perfume. Bom, então são as 3 técnicas utilizadas para se obter os óleos essenciais. Voltando para a nossa questão. Por que é interessante obter essas essências, coletá-las nos primeiros raios solares? Tá? Explicação, pessoal. É que esses componentes essenciais, esses óleos essenciais, esses componentes aromáticos que são responsáveis pela fragrância, são materiais voláteis. Tudo passa pelo material volátil. Esse material volátil precisa de uma certa temperatura para poder passar da fase líquida para a fase de vapor. Todas as técnicas que eu citei aqui, as 3, em dados momentos você tem passagem do líquido para o vapor. Tá? Então, como os componentes aromáticos desses óleos essenciais são voláteis, eu preciso que o material volatilize para que eu consiga obtê-los adequadamente. Então, os raios solares, eles exercem uma ação térmica, um aumento ligeiro de temperatura, que faz com que esses compostos volatilizem e aí eu consiga obtê-los. Então, a melhor resposta para essa questão seria item A, a importância dos raios solares, promover a volatilização dos componentes voláteis desses óleos essenciais. Esses componentes voláteis são eles que dão o aroma a esses óleos essenciais, a essas essências, né, que vão compor os perfumes. Bom, explicação dada, resposta dada, item A. Espero que vocês tenham entendido a matéria, a explicação da questão. Vale muito a pena dar uma lida depois mais detalhada sobre esse tema, já que a química dos perfumes é uma química bem importante para o nosso dia a dia. Tá bom? Obrigado aí pela atenção. A gente se vê numa próxima questão.